semana passada, dia 2 de julho, uma nova lei. Essa lei foi intitulada Superendividamento, Lei do Superendividamento. Ela aumenta a proteção de quem tem muitas dívidas e não consegue pagá-las. Mas como é que funciona essa proteção? Assunto para Sheila Sodré esclarecer tudo no nosso quadro. Eu tenho direito? A advogada Sheila Sodré já está aqui com a gente hoje em estúdio. Oi, Sheilinha, boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Você tá boa? Graças a Deus, bem. Graças a Deus. É uma lei super recente, a gente tá falando de uma lei que tem 5 dias de vigor. Pois né? é. Então a gente é atualizadíssimos. Mas vamos falar o que é que muda na prática da vida do consumidor. Quais foram as principais regras incluídas para essa prevenção? Porque quando fala uma prevenção de quem está endividado, não entendi muito bem essa história não, Sheilinha. Fernandinha, é uma lei nova, mas é uma lei nova que atualiza o Código do Consumidor. Ela vai vincular a responsabilidade entre as empresas, que são empresas financeiras, tá? E as empresas também que vendem, que fornecem créditos para o nosso povo brasileiro. A grande realidade, Fernanda, é que o crédito se tornou tão fácil para as pessoas que existe, sabe aquela história da propaganda enganosa? E o nosso povo, ele acabou se endividando muito e chegando a um ponto que não dá para pagar. Isso sem respeitar o mínimo existencial. Então, a ideia da lei, que é a lei do superendividado, que a gente precisa realmente saber quem é que se enquadra no superendividado, tá? Ela veio exatamente para dizer assim, ei, peraí, vamos ensinar o nosso povo brasileiro primeiro a se educar financeiramente. E essa responsabilidade, de uma forma, é passada também diretamente, como se o povo quisesse e está precisando ser tutelado nesse momento para as instituições, principalmente as de crédito, porque ela agora vai ter a obrigação, sim, de ser mais explícita na hora de oferecer um produto ou na hora de oferecer um empréstimo em vários meses. Na questão, Fernanda, dizer o seguinte, você está pegando aqui emprestado 10 mil reais, você vai pagar uma parcela de 200 reais aqui. No final, você pagou 30 mil. Tá aí, Fernanda, é isso aí, na realidade, né? É isso. É deixar a pessoa claro, consciente de que vai pagar 3 vezes mais. Agora, Sheilinha, você falou, quem são esses superendividados? Quando é que a pessoa é considerada superendividada? Fernanda, olha bem, para você ter uma ideia, essa questão do superendividado, você tem que ir no judiciário, porque tem que ser uma declaração do juízo para saber se você se enquadra ou não nessa situação, por conta dos benefícios que vai gerar. E um deles é a obrigatoriedade de uma negociação a ponto de pegar todos os seus créditos e parcelar em 5 anos. Tudo isso em juízo. Agora, eu fico brincando, para quem me conhece, eu trabalho muito na área de pessoa jurídica. E aí, na pessoa jurídica, o Estado protege a pessoa jurídica com uma coisa chamada recuperação extrajudicial e judicial. Quando eu vi a primeira vez essa lei, eu digo, é um pouquinho assim de uma recuperação judicial para a pessoa física, para aquelas pessoas que estão endividadas. Então, a lei, Fernanda, protege tanto a pessoa jurídica ao ponto, por exemplo, de suspender por um tempo da carência para pagar as dívidas até trabalhistas. Então, essa é um pouquinho ainda muito acanhada, né, que o Legislativo está fazendo com o nosso povo brasileiro, que passou por uma crise grande, está enfrentando uma maior ainda, que eu acredito que você deve estar sabendo do aumento aí da gasolina, do gás de cozinha, energia elétrica, salário tudo. Que é bom nada. Então, realmente, a pessoa ficou endividada. Então, para eu me considerar realmente um super endividado e requerer em juízo esse benefício para parcelar, eu tenho que estar com 45%, Fernanda, da minha receita comprometida com as minhas dívidas. E outra coisa, eu tenho que provar que aquilo que é essencial para mim sobreviver, para eu sobreviver com a minha família, não está dando. E isso não é difícil, Fernanda. Não, quando você junta aí aluguel, deslocamento, escola de criança, plano de saúde, comida, que você vê sua grana, quem recebe um salário mínimo, por exemplo, já não deu, já não está dando. Agora, Sheilinha, pelo que você está me entendendo aí, tem que constituir um advogado e entrar com uma ação, é assim? Exatamente. Você só vai conseguir isso realmente no judiciário. Entendi. Porque o que acontece? Olha, Fernanda, você falou uma coisa assim, não vai ser qualquer pessoa também, não é aquela pessoa que está com um carro,
financiado, tem o carro, tem uma casa própria, tem alguns bens, está passando por uma dificuldade ali momentânea, mas tem bens para pagar os credores. Entendi. Se você tem bem para pagar os credores, venda os seus bens e honre os seus compromissos. É essa a ideia. Mas se de boa fé você ficou desempregado, né? Você teve problemas, você é um pequeno empresário, teve vários problemas com demissões de pessoas, você consegue provar, aí é outra situação. E o seu endividamento pessoal está nesse ponto, comprometendo o mínimo existencial, você vai poder se enquadrar e as pessoas que são os teus credores, eles vão ter que se habilitar, você vai habilitá-los no processo. Entendi. Por isso que eu fiquei brincando um pouquinho com essa questão da recuperação. E eles vão ter que aceitar essa condição em juízo. Entendi. Agora, Shelinha, prevê audiências de negociação entre o credor e o devedor? Vai ter, e todos os credores. Imagine quem, por exemplo, Fernanda, servidor público, aquela história, mas servidor público não teve redução de salário. Não teve redução de salário, mas fizeram empréstimos consignados a altos, e aí aquilo que não pode mais, após essa legislação, que é, propagandas do tipo, emprestamos dinheiro sem você olhar para o Serasa. Isso é muito comum para idosos, pensionistas, pessoas né? analfabetas, que não têm esse conhecimento, não vai mais poder fazer isso. Esse tipo de tem que ser claro, eu tenho que ter ciente de qual é o custo. Sabe aquelas taxas que você tem que pagar para poder preencher um cadastro e mil e um detalhes? Tudo isso tem que ser de forma explícita para você e porque realmente não pode comprometer. Quem vai estar te emprestando, ele tem que ter a consciência de procurar saber se realmente você já não está numa situação de vulnerabilidade para se tornar um super endividado antes de comprometer a sua renda. A lei também fala de de garantia do mínimo existencial. Que seria esse mínimo? É pelo menos ter o que comer? Fernanda, esse mínimo não está estabelecido em lei para dizer é um salário mínimo, 20% do salário mínimo. Mas isso é algo auferir. Você tem como auferir, tem como perceber isso se numa petição. Porque, olha, a gente tem assim no Brasil, às vezes eles dão com uma mão e não dão com outra. Né? Porque, por exemplo, quando não está regulamentado o que é o mínimo existencial, o juiz pode ficar na dúvida de estabelecer ou não. Você e o seu advogado de confiança, quando for estabelecer isso, ou a própria Defensoria Pública, que eu acredito que ela vai ser muito demandada para fazer esse tipo de trabalho, ela vai ter já como fazer isso, Fernanda, por aquilo. Sim. Mostra aqueles 45% de quem recebe 2 salários mínimos, que tem que pagar um aluguel de 800, que paga a prestação, que paga a água, que vai pagar a luz. Quando você soma ali, passou os 45, não está sobrando mal para você comer e ali... Não vai ter como não conseguir realmente se enquadrar e ter a proteção dessa lei agora que veio realmente para, no fundo, Fernanda, educar um pouquinho a gente. E também as instituições financeiras, Exatamente. Né? Shelinha vai voltar e aí é a chance de você mandar a sua dúvida para cá. 98893-3999 para a gente conversar um pouquinho, né, sobre esse super endividamento. Viu, Shelinha? Perfeito. Um cheiro para você até Vou tomar um café. Toma um café. Fez um cafezinho bem gostoso. Agora eu vou conversar com ele. Oi,